Ideologias do século XIX. Você sabe o que é uma ideologia? Segundo o dicionário, ideologia tem três significados. O primeiro é uma ciência de formação das ideias. O segundo é o tratado sobre as faculdades intelectuais. E o terceiro é o conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época e sociedade. Ou seja, a ideologia é justamente um conjunto de elementos e de ideias que nós utilizamos para organizar as nossas ações e as nossas formas de enxergar o mundo, né? Todos os momentos históricos tiveram suas próprias ideologias, né? Por que é que a gente fala do século XIX? Porque é justamente no século XIX em que você vai ter o nascimento de uma série de ideologias que estão relacionadas ao capitalismo e, portanto, acaba se apresentando como uma outra visão de mundo diferente do capitalismo. Então, que ideias são essas? Nós temos pelo menos três que nós vamos tratar nessa aula, que é o socialismo utópico, socialismo científico e o anarquismo. Essas são três ideias que surgem principalmente da crítica ao modelo capitalista, principalmente relacionada à segunda revolução industrial, onde você vai ter uma aceleração dos tempos, do tempo pelos meios de transporte, comunicações e da própria produção em série. Ou seja, você tem um encurtamento na relação entre tempo e espaço. Porque os meios de transporte vão permitir que homens saiam de lugares cada vez mais distantes e que eles sejam possibilitados de fazer esse percurso numa velocidade muito maior. As comunicações permitem justamente o fluxo das informações também numa velocidade muito maior e entre lugares muito mais distantes, né? Basta pensarmos, por exemplo, na invenção do telégrafo como um desses elementos, né? E você vai ter a produção em série, que vai fazer com que os produtos sejam produzidos a uma velocidade muito maior, muito mais rápido e esteja à disposição das pessoas, né? Ao mesmo tempo, você tem externamente, você também tem um imperialismo colonialista que visa principalmente a localização de lugares que tenham mão de obra barata e matéria-prima disponível para que a produção possa ser feita cada vez por um valor muito mais baixo e seja vendida por valores elevados, né? O que implica no aumento, numa busca incessante pelo aumento do lucro, inclusive explorando populações pobres, né? Então, passamos as ideias, né? O que é o que foi o socialismo utópico e o anarquismo? São justamente formas de pensar que vão questionar esse modelo capitalista. Um modelo capitalista que está cada vez mais preocupado com o lucro e cada vez menos preocupado com a condição do trabalhador, com a condição das pessoas, de como as pessoas se sentem em relação a isso, né? Então nós temos socialismo utópico, né? Então, quem são os principais representantes do socialismo utópico? Nós temos Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, né? Todos esses defensores de melhores condições de vida dos trabalhadores e uma organização política, social e econômica que eliminasse principalmente as injustiças e a exploração, né? A grande característica desse tipo de socialismo, chamado de utópico, é porque ele se manteve no plano das ideias, se manteve no plano teórico. Nunca se pensou como é que essa sociedade poderia ser feita, né, em termos de reformulação social, né? Então, o segundo elemento que nós temos é o socialismo científico, né? Diferente do socialismo utópico, o socialismo científico ele não vai se manter apenas no plano teórico. Ele vai pensar em soluções práticas que podem alterar, né, essa sociedade capitalista. Então, a primeira ideia que eles defendem é a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores, ou seja, aqueles lugares onde se produzem a mercadoria, né, que são de propriedade do industrialista, né, da burguesia, eles deviam ser tomados dessa burguesia que tecnicamente não produz nada, apenas tem o meio de produção, né, deveria ser tomado pelos trabalhadores. Né, e a partir disso, os trabalhadores poderiam gerir sua própria produção.
Eles defendiam a constituição de um governo dos trabalhadores, principalmente porque eram os burgueses que ocupavam os principais lugares e eles acabavam defendendo os interesses próprios e não os interesses dos trabalhadores, né? Então, Marx e Engels, né, Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão defender justamente o fim da mais-valia. E isso só seria possível mediante a construção de um governo dos trabalhadores, que eles vão chamar de ditadura do proletariado, e a tomada dos meios de produção da classe burguesa para os trabalhadores. Ou seja, seria um momento em que os trabalhadores eles alcançariam o auge da sua organização, né? E a partir do momento em que eles conseguissem construir a, a, a sua própria forma de produção e que ele pudesse construir seu próprio governo, né? O Engels e o Marx eles pensam inclusive na eliminação do Estado através do comunismo, né? Como assim, professor? A partir do momento em que você rompe com a ideia de mais-valia, né? Iria se acabar com a ideia de que você produz para estocar e depois vender esse produto, né? Mas muito mais com a ideia de que se produz para suprir as necessidades dos trabalhadores, né? Isso acabaria causando uma forma de auto-organização em que as pessoas elas trabalhariam apenas para atingir as suas necessidades, né? E isso acabaria com uma ideia de Estado que tem que estar o tempo inteiro legislando em como a sociedade ela deve ser organizada, né? A outra forma de pensamento é o anarquismo, né? O anarquismo vai ter como principal representante o Mikhail Bakhtin, que vai defender ideias de uma sociedade igualitária, né? Ele tem ideias similares à ideia do socialismo, só que o Mikhail Bakhtin ele vai ser um pouco mais radical, né? Ele vai defender a ação política direta, que é justamente a necessidade dos trabalhadores eles não apenas falarem contra o Estado, mas atacar fisicamente as estruturas desse Estado. Então, foi muito comum no século XIX, através das ideias de Mikhail Bakhtin, você ter pessoas que explodiam símbolos do capitalismo, que destruíam lojas, justamente para poder demonstrar que aquele sistema ele não era um sistema que atendia as pessoas, que atendia as necessidades das pessoas, principalmente porque ele refletia a desigualdade, né? Então, assim como no socialismo científico, o anarquismo ele também vai defender a eliminação do Estado, né? Ele vai pensar muito mais em dinâmicas de auto-organização. Se, por exemplo, no socialismo científico, Marx defendia que o Estado ele fosse ajudando a construir uma sociedade ideal, que é o comunismo, no caso do anarquismo, não. O Bakunin ele vai acreditar numa ideia de que as pessoas elas deveriam criar uma auto-organização. Professor, então qual a grande diferença entre o socialismo e o capitalismo, que é o sistema que a gente vive? Então a gente pode fazer algumas comparações. Então, por exemplo, no capitalismo, com o objetivo do trabalho é sempre alcançar o lucro. Já no socialismo, os trabalhadores eles produzem apenas para suprir as suas necessidades de bem-estar, né? O papel do Estado no capitalismo, principalmente liberalista, é a não interferência na economia nem na vida privada. Já no socialismo, o Estado deve ser uma ferramenta para superar o capitalismo e atingir um nível de vida comunitária ao ponto de não ser mais necessário. No capitalismo, você tem o ideal de felicidade que está baseado principalmente no consumo e na diferenciação social, enquanto no socialismo você vai ter uma ideia de constituição de uma sociedade em que todos possam viver com dignidade e igualdade. É isso que cumpriria a ideia de felicidade desse sistema. Então, nós podemos perceber que esses sistemas eles são análogos, que esses sistemas eles são contrários um ao outro, né? Então, após isso, eu acho que está na hora da gente praticar.